Oi, vamos começar a videoaula do TDE de Algoritmo e Programação da PUC. Nesse TDE, deveríamos construir um programa, um algoritmo, que solucionasse algum problema da sua determinada área de atuação profissional futuramente. No caso, eu e meu grupo, de área de engenharia civil. Por isso, realizamos um programa que pode solucionar problemas como o custo para a construção de uma parede ou até um muro, no caso. Este programa, a gente procurou desenvolver algo onde o usuário ele vai dizer a altura, a largura dessa parede, ele vai ter uma relação de custo entre a realização da obra usando o material do tijolo ou bloco de concreto. Também demos a opção para esse usuário de duas empresas fornecerem esse material e também uma empresa realizando a mão de obra. No caso, as empresas do material, existe a empresa Rui, a empresa Monteiro e a empresa Tessin realizando a mão de obra no caso. Então vamos falar um pouco agora sobre como foi montado esse algoritmo e depois aí a gente mostra ele em funcionamento. Aqui no caso a gente introduz o início, aí a gente utilizou o float como ferramenta para introduzir as variáveis. Então aqui no float a gente colocou L para largura, H para altura, A para área, tijolo A, os tijolos, o valor no caso para uma determinada empresa, o bloco A também o valor do bloco para uma determinada empresa, tijolo B para uma determinada empresa, bloco B para outra empresa. Aí a mão de obra quando usado tijolo e a mão de obra quando usado o bloco. Aí também tem as diferenças da empresa A para a empresa B. Aí o custo total de A, o custo total de B, quando usado tijolo, e depois o custo total também quando usado bloco, no caso. Então aqui no nosso algoritmo a gente vai ter o printf, a gente vai dar aqui, pedindo qual a largura da parede. Aqui o scanf vai ler o L, a variável L, o printf daí perguntando da altura, no caso o scanf vai ler a variável H. Aí aqui a gente tem uma conta, a conta da área, no caso da parede, largura vezes altura, se dá a área. Daí para conseguirmos calcular o preço gás de tijolo, é a área vezes o preço do tijolo por metro quadrado, aqui da empresa Rui, daqui empresa Monteiro, no caso. Também a mesma coisa para o bloco de concreto. E daí aqui os valores do custo de mão de obra. Tanto aqui da empresa Rui usando tijolos e aqui da empresa Monteiro usando tijolos. E depois da empresa Rui usando blocos e da empresa Monteiro usando blocos. Aí o custo total, o tijolo, o custo dos tijolos mais de mão de obra. Aqui daí vamos ter outro printf perguntando qual tipo de material que será utilizado, que o cliente vai querer. Aí a gente usou a variável O, onde o cliente, se caso digitar 1, que é o do tijolo, ele vai abrir uma condição. Nessa condição ele vai dar todos os custos pela empresa Rui, do tijolo, da empresa Monteiro, e daí a mão de obra que será usada pela empresa Tessin, com os tijolos da empresa Rui e depois com os tijolos da empresa Monteiro, e depois ele vai dar um valor total onde ele soma o preço do material junto com a mão de obra. Caso ele escolha então a condição 2, que é o bloco de concreto, ele também irá passar aqui daí o custo para a empresa Rui, custo para a empresa Monteiro, usando o bloco, aí a mão de obra, usando o bloco da empresa Rui, usando a empresa Monteiro, e depois o custo total, a soma dos materiais
com a mão de obra. Então, basicamente, esse é o nosso algoritmo. A gente teve algumas certas dificuldades na questão aqui da condição, porque a gente não conseguiu realizar ela usando o share. Então daí a gente usou pelo float mesmo, pelos inteiros, abrindo essa condição de if aqui e else, no caso C, né? Dizendo por linguagem, aqui a gente usa o C, que é no caso, se der 1, ele vai usar o tijolos, e se não, no caso então, ele vai usar o bloco de concreto. E daí agora vamos ver o nosso algoritmo em funcionamento. Vamos aqui fazer um teste nele. Então vamos lá, aqui vamos citar uma largura da parede. Largura normalmente é maior, vamos colocar aqui que seja 10 metros de parede de largura por uma altura de 3 metros de altura, normalmente o que é usado na construção de um prédio, 3 metros de altura. Aí agora vamos escolher tijolo, primeiro vamos fazer um de tijolo. Aí aqui então, custo total de tijolo na empresa Rui, o custo total do tijolo na empresa Monteiro, a mão de obra realizada pela empresa TS com os tijolos da empresa Rui e a mão de obra realizada pela empresa TS com os tijolos da empresa Monteiro. Daí aqui o custo total utilizando a empresa Rui e o custo total utilizando os tijolos da empresa Monteiro. Então aqui você vai conseguir analisar o que será mais custo-benefício. No caso aqui, usando da empresa Rui será mais custo-benefício. Ele acaba saindo R$ 1,50 mais barato. Agora vamos fazer com essas mesmas medidas, só que usando o bloco de concreto. Vamos lá. Então agora vamos lá com o bloco de concreto. A gente usou 10 de largura e 3 de altura. Agora o bloco de concreto, aí coloca a opção 2 e tá lá o preço para a empresa Rui, o preço para a empresa Monteiro, daqui do material, daí com a mão de obra da empresa TS usando o material de cada empresa, e daí o custo total. Aqui no caso a empresa Rui, o bloco de concreto sai 1.422 e com a empresa Monteiro 1.381,50, o que acaba saindo mais em conta dessa vez a empresa Monteiro. Então é isso, o nosso algoritmo resolve esta questão. Acho que é algo bem utilizável, seria bem utilizável aí na construção civil, porque é algo muito do dia a dia e faria uma relação do custo-benefício para, no caso, uma empresa poder utilizar isso, seria de uma tamanha importância grande. E é isso, esse é o nosso programa, nosso algoritmo.